Você com certeza já ficou sabendo das mudanças nas políticas de moderação de conteúdo nas redes sociais da Meta, o Instagram, o Facebook e o Threads. Sim, o Threads existe e a gente precisa considerar ele também. Essa mudança na política de moderação, além da indiretinha que o CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, mandou para o STF, tudo isso colocou o empresário em todos os jornais. Nesse vídeo, a gente vai olhar um pouco além das notícias recentes e ver como o Marquinho já estava causando, desde o começo da carreira dele como empresário. Vamos ver os escândalos anteriores nos quais ele se envolveu e vamos até desenterrar alguns vídeos que eu acho que ele preferia que ficassem deletados. O primeiro grande empreendimento do nosso Mark Zuckerberg foi, sem dúvidas, o Facebook. Tá bom, eu sei, a maioria do nosso público provavelmente não usa mais essa rede, mas a sua tia usa. E cada vez mais ela tá cercada aí por conteúdo que não é nem produzido por humanos. Mas apesar dessa decadência do Facebook, não dá para negar a importância histórica dessa rede. Em 2004, Mark começou a criar o site junto com colegas de quarto da Universidade de Harvard. Desde os seus primeiros aninhos, a plataforma foi alvo de disputas judiciais e de polêmicas. Algumas delas foram retratadas no filme A Rede Social, lançado em 2010. Mas assim, gente, a precisão histórica daquele filme é bem questionável, então a gente não vai usar ele para base de nada do que a gente vai dizer aqui, tá? Sim, muitos dos fatos que a gente vai abordar foram retratados no filme, mas a nossa abordagem aqui vai se basear naquilo que saiu na imprensa sobre a história da rede e do Zuckerberg, e não no filme. Tá, mas vamos voltar para a história do site. Em 2004, apenas 6 dias depois do lançamento da plataforma, o Zuckerberg já estava sendo processado por Divya Narendra e pelos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss. É que os três teriam contratado o Zuckerberg para trabalhar numa rede social para os alunos da universidade que na época se chamaria harvardconnection.com, que mais tarde se tornou a ConnectU. Ele teria roubado a ideia deles para criar o thefacebook.com, que se tornou o Facebook que a gente conhece. Wait a second, isn't this the exact project that we were working on? And isn't this the exact person that we were working on it with? Depois de uma batalha judicial com processos, contraprocessos e novos processos, em 2008, finalmente esse caso foi encerrado, com cada um recebendo 20 milhões de dólares em dinheiro e 1,2 milhão em ações do Facebook. Essa briga aí começou em 2004. Aí já no ano seguinte foi a vez do brasileiro Eduardo Saverin processar o Zuckerberg. O Saverin foi o primeiro investidor da empresa. Ainda em 2003, ele teria depositado 15 mil dólares numa conta a qual ele e o Mark Zuckerberg teriam acesso. O dinheiro seria usado, segundo o Zuckerberg, para pagar os servidores quando o site fosse ao ar. De acordo com a Business Insider, o Zuckerberg foi atrás do Saverin porque acreditava que ele era muito rico e tinha a impressão de que ele tinha alguma conexão com a máfia brasileira. A revista revelou também uma troca de mensagens entre o Zuckerberg e um amigo na época desse negócio. Diz lá, Zuckerberg, o Eduardo está pagando pelos meus servidores. Amigo, todo dia um otário sai de casa. Zuckerberg, não, ele acha que isso vai dar dinheiro. Amigo, e o que você acha, hein? Zuckerberg, bom, eu não entendo de negócios. Estou feliz se fizer algo legal. À medida em que o Facebook cresceu, ele acabou se tornando uma empresa de fato, com o Zuckerberg, o Saverin e o Dustin Moskovitz como sócios fundadores. Poucos meses depois, o Moskovitz e o Zuckerberg se mudaram para Palo Alto, na Califórnia, no coração do Vale do Silício, enquanto o Saverin foi para Nova York fazer um estágio no banco Lehman Brothers, do outro lado do país. À medida em que a empresa crescia, a necessidade de investimentos foi aumentando, e para isso era necessário reformar a empresa, com toda a burocracia que isso envolve. Aí o que aconteceu? Como o Zuckerberg achou que o Saverin estava demorando demais para fazer a viagem necessária ali para assinar os documentos,
Ele simplesmente cortou o brasileiro da sociedade. Olha só a mensagem que o Zuckerberg mandou para o Moskowitz nessa época. Eu mantenho a posição de que ele fodeu a si mesmo. Ele deveria montar a empresa, obter financiamento e criar um modelo de negócios. Ele falhou nas 3 coisas. Agora que não vou voltar para Harvard, não preciso me preocupar em ser espancado por bandidos brasileiros. Corta para 2025! Tá, mas aí para conseguir tirar o Saverin do negócio, o Zuckerberg decidiu usar uma manobra descrita por ele mesmo como truque sujo, que ele teria aprendido com o Peter Thiel, que é só um dos investidores mais infames do Vale do Silício. O que ele ia fazer? Ele ia criar uma nova empresa e compraria a original e depois distribuiria as ações dessa nova empresa para todos os sócios, mas dando menos ações para o Saverin, o que ia diluir a participação dele na empresa. As trocas de mensagens reveladas pela Business Insider mostram que o Zuckerberg sabia que ia ser processado e que provavelmente perderia, mas que valia o risco. O plano funcionou. Sem saber disso, o Saverin concordou com a venda da empresa e recebeu a sua parte nas ações. Depois disso, o Zuckerberg emitiu novas ações que foram distribuídas para todos, menos para o Saverin, fazendo com que os 24% de participação na empresa dele caíssem para menos de 10%. Quando o brasileiro descobriu o truque, o Zuckerberg recebeu a famosa cartinha dos advogados. A reação do Mark? Ele simplesmente demitiu o Saverin da empresa em que ele era cofundador. Mas com sangue nos olhos, não satisfeito em processar o Zuckerberg, o Saverin resolveu também destruir a reputação dele. Errado não tá. Ele procurou o escritor Ben Mesrick e contou a sua versão da fundação da rede, resultando no livro Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal. Alguma coisa como Bilionários Acidentais, a fundação do Facebook, uma história de sexo, dinheiro, gênio e traição. Um título digno de novela mexicana. Esse foi o livro que inspirou o filme A Rede Social. E as histórias contadas nele são bizarras. Tipo a vez em que, na primeira viagem dele a Palo Alto, o Zuckerberg teria comido um koala em um iate. Tá escrito isso mesmo. Teria comido um koala num iate da empresa Sun Microsystems. Tô com um pouco de medo de pesquisar se esse comido aí é concreto ou é metafórico. Mas a gente tem que admitir que é um pouco difícil saber o quanto dessas histórias é real, já que a principal fonte das informações contidas nesse livro são os relatos do Saverin, feitos num momento que, vamos combinar, ele claramente queria destruir o Zuckerberg. Em algum momento, o Saverin e o Zuckerberg fizeram um acordo, o Saverin passou a ser listado como cofundador e parou de falar da história da empresa. Hoje, o Saverin é o maior bilionário do nosso país, sendo o único entre as 50 pessoas mais ricas do mundo. Pois é, parece que apesar de tudo ele se deu bem no final. O mês de janeiro definitivamente não é um mês comum, vamos combinar? Tem gente que nem bem se recuperou das festas e já tá aí, trabalhando normalmente. Tem gente que tá aproveitando as férias para descansar em casa e tem gente que quer mais viajar. E tem até aqueles que aproveitam aí o começo de ano para começar a treinar um esporte ou se exercitar mais. Mas não importa qual desses é o seu caso, em todos eles você pode aproveitar as promoções da Insider. A Insider tem peças muito flexíveis que você pode usar para se exercitar, para trabalhar ou só para curtir a vida mesmo. Quando você entrar na loja, aproveita e dá uma olhada nos kits. Você pode levar várias peças de cores diferentes ou até comprar aquele lookinho completo, já com o desconto do kit. E olha só, se você usar o nosso cupom, você vai ter mais um desconto em cima de um kit que já tem desconto. Eu já tô aqui com a minha maravilhosa Tech T-shirt, tá? E na loja você vai encontrar todos os tamanhos, do PP até o XXGG, tem pra todo mundo. Usa o cupom METEORO, que tá aparecendo aí na sua tela, para ganhar 15% de desconto em qualquer produto da loja.
E se você entrar usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo, o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. Entra lá e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia. E de quebra, ainda vai ajudar a gente a continuar o nosso trabalho aqui no Meteoro. Muito obrigada para você que está assistindo e para Insider pela parceria. Valeu, gente! Mas nada disso chegou nem perto do escândalo em que o Zuckerberg se meteu na década seguinte. A gente está falando do escândalo da Cambridge Analytica. Nesse caso, a plataforma foi acusada de permitir o vazamento de dados do Facebook para uma empresa de marketing digital britânica, que teria sido usada para interferir em várias eleições ao redor do mundo, incluindo a do Donald Trump nos Estados Unidos, a primeira, e o referendo do Brexit no Reino Unido. Tudo isso, claro, sem que os usuários da rede soubessem que os seus dados estavam sendo usados e para que estavam sendo usados. Vamos explicar com calma. Tudo começou em 2014, quando um cientista de dados chamado Alexander Kogan criou um aplicativo chamado This Is Your Digital Life. Em princípio, o programa coletaria apenas dados de pessoas que concordassem em participar da pesquisa do Kogan, e seriam usados apenas para fins acadêmicos. 300 mil pessoas, aproximadamente, concordaram. Acontece que duas coisas não foram feitas exatamente como estava descrito no acordo, né? Primeiro que o pesquisador acabou repassando todos os dados para Cambridge Analytica. E segundo, que uma falha de privacidade do Facebook acabou permitindo que os dados coletassem fossem além dos usuários que tinham concordado em participar da pesquisa e alcançassem também os seus amigos na plataforma. Então imagina só, você tem um conhecido que te adicionou lá no Facebook e esse conhecido resolveu participar de uma pesquisa acadêmica e por causa disso, seus dados vão parar na mão de uma empresa de marketing que manipula eleições. Isso realmente aconteceu. Não, mas fica tranquilo, mano. Daqui pra frente as coisas vai piorar, mano. Usando este método sujo, a Cambridge Analytica teria alcançado os dados de mais ou menos 50 milhões de pessoas. Aí, com esses dados em mãos, a Cambridge Analytica usou um algoritmo para cruzar as informações obtidas no formulário do Kogan com os dados do Facebook e criar uma espécie de perfil psicológico dessas pessoas. Em teoria, esse algoritmo seria muito, mas muito preciso. Com apenas 10 curtidas, ele seria capaz de prever o resultado do seu teste de personalidade melhor do que os seus colegas de trabalho. Com 150 curtidas, melhor do que os seus pais. E com 300 curtidas, melhor do que o seu parceiro. Acha que pode dar algum problema? Em 2016, a empresa foi contratada pela campanha do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Eles usaram esse algoritmo e esses dados para traçar o perfil de personalidade dos possíveis eleitores e enviar propagandas eleitorais consideradas mais efetivas para o tipo de personalidade de cada eleitor. É o sonho do marketing político. Olha aí a BBC explicando como que isso funcionava. Uma das bandeiras defendidas por Trump, por exemplo, era o direito ao porte de arma nos Estados Unidos. Foi o resultado dos 5 grandes de cada usuário que determinou qual anúncio ia parar em sua timeline. O aventureiro, por exemplo. Um indivíduo de cabeça aberta, mas às vezes impulsivo e nervoso, pode ter visto algo como um anúncio que transmitia a mensagem de que liberdade tem que ser protegida das ameaças externas. Ou o protetor, o guardião, pode ter recebido algo sugerindo que armas são uma ferramenta essencial para a proteção dos outros. E, finalmente, a executiva, que pensa racionalmente e é sempre planejada, pode ter recebido uma mensagem sobre a proteção de sua família e do futuro. Em março de 2018, tudo isso veio finalmente a público, através de reportagens nos jornais The New York Times e The Guardian. Uma das fontes usadas pelos jornalistas foi o cientista de dados Christopher Wylie. Ele trabalhou com a Cambridge Analytica e resolveu denunciar o que realmente estava acontecendo ali. Ao Guardian, ele explicou qual era a filosofia do Steve Bannon, o principal estrategista da campanha do Trump. Você já ouviu o nome desse cara, hein?
And the reason why he was interested in this is because he follows this idea of the Breitbart doctrine, which is that if you want to change politics, you first have to change culture, because politics flows from culture. And so what I said is that if you want to change culture, you have to first understand what the units of culture are. People are the units of culture. So if you want to change politics, you first have to change people to change the culture. Did that fit in with, he had quite a famous expression about politics being war. If you want to fight a battle, or you want to fight a war, you want to win a war, you need weapons for that. He wanted cultural weapons, and we could build them for him. O Zuckerberg ficou perdidaço, sem saber o que fazer. Primeiro, ele ficou 5 dias sem fazer qualquer tipo de pronunciamento. Quando ele finalmente quebrou o silêncio, ele fez um post sobre o assunto no Facebook, obviamente, e deu uma entrevista para a emissora CNN admitindo que era uma falha de privacidade na plataforma. So this was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. Mas aí, logo em seguida, ele mudou o discurso dele e disse que não tem nenhum erro por parte da empresa, mas que ainda assim eles tomariam medidas para reforçar a privacidade dos dados dos usuários. Ué, a tradicional desculpa quântica. Não cometemos nenhum erro, mas se cometemos, a gente promete que não vai cometer mais. Não fui eu que cometi o crime, se é que é um crime. Aí, obviamente, isso não foi o suficiente para conter o escândalo, ainda bem, né? A imprensa só falava disso, documentários foram gravados, livros foram escritos, foi aquele bafafá. E como isso daí não é só sobre a privacidade daquela sua curtida numa página de empadinhas duvidosas no Facebook, vários governos também tomaram ações pedindo esclarecimentos por parte da Cambridge Analytica e do Facebook, incluindo o Brasil. O próprio denunciante, o Christopher Wylie, foi numa audiência com os legisladores do Reino Unido dizer na cara deles que o Brexit poderia ter tido um outro resultado sem a campanha deles. E ainda chama o que eles fizeram de trapaça. Errado não tá. I think it is completely reasonable to say that there could have been a different outcome in the referendum, had there not been, in my view, cheating. E Zuckerberg também não escapou. Ele teve que ir ao Senado dos Estados Unidos se explicar. Foi um momento icônico. Ele fez um discurso bem bagre ensaboado, ao mesmo tempo dizendo que eles cometeram um erro. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Mas também afirmando que eles não podiam ter feito nada diferente. Cambridge Analytica wasn't using our services in 2015 as far as we can tell. So this is clearly one of the questions that I asked our team as soon as I learned about this is why did we wait last month to ban them? It's because as of the time that we learned about their activity in 2015, they weren't an advertiser, they weren't running pages, so we actually had nothing to ban. Só que esse discurso ensaboado aí não poupou ele de ter que ouvir umas perguntas bem incômodas de políticos dos Estados Unidos. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? E para completar, o próprio Marquinho, ele, pessoalmente, acabou sendo processado pelo vazamento dos dados. É o famoso pingou no CPF. E como é que terminou essa história toda, hein? A Cambridge Analytica acabou declarando falência diante da quantidade enorme de processos que ela recebeu. Mas boa parte dos seus funcionários, incluindo os de alto escalão, acabou sendo contratada por outras empresas do ramo, tipo a Emerdata Limited e a Auspex International. E o Facebook, hein? E o Zuckerberg? Bom, eles tiveram que pagar algumas indenizações, uma delas chegando a 725 milhões de dólares. E para eles é tipo troco de pão. E de acordo com uma entrevista de uma ex-funcionária da empresa, Frances Haugen, para uma rede de rádios estadunidense, a NPR, da porta para dentro, o Facebook nunca assumiu a responsabilidade pelo caso e nem fizeram as reformas necessárias para garantir que os usuários ficassem mais protegidos. Ou seja, saiu barato para os envolvidos, né?
a gente mostrou no começo desse vídeo, em janeiro de 2025, Zuckerberg fez um pronunciamento nas suas redes sobre a nova política de moderação de conteúdo nas suas plataformas. Nela, ele mostra um claro realinhamento político, e não é nem se aproximando, é mergulhando de cabeça na extrema-direita e no trumpismo. À primeira vista, esse realinhamento pode parecer um tanto estranho considerando-se o histórico do Zuckerberg, que muitas vezes foi considerado, eu sei, isso vai parecer estranho, um bilionário mais progressista. Mas a gente vai ver que esse vai e vem político do Marquinho tem uma lógica. Para começar, o que diabos poderia fazer alguém considerar que um bilionário do Vale do Silício poderia se alinhar ideologicamente ao progressismo ou mesmo à esquerda? Para além das drogas, é claro. Uma das imagens que mais irritou supremamente os setores conservadores dos Estados Unidos foi essa aqui, do Zuckerberg dançando junto de uma comitiva da sua empresa na Parada do Orgulho Gay de São Francisco, em 2013. Além disso, ele também foi cofundador do grupo de lobby Forward US, que, entre outras coisas, defendia uma reforma na política de imigração que facilitasse a vida dos trabalhadores imigrantes no país. E também o Affordable Care Act, um programa do governo Obama para garantir planos de saúde para idosos e pessoas de baixa renda. Coisa de esquerdista, comunista, diriam os republicanos. Rapaz, tá certo isso. Mas tem aí uma série de poréns nesses posicionamentos. Por exemplo, os lobistas do Zuckerberg defendiam a imigração de trabalhadores especializados, tipo aqueles que trabalham no Facebook. Agora, para os de baixa escolaridade, o grupo defendia o fortalecimento da segurança nas fronteiras para garantir que eles não entrassem nos Estados Unidos. Super progressista. Tá, mas e quanto ao desfile na parada gay e a defesa do Affordable Care Act? Bom, essas duas coisas eram posições muito populares naquela época. Os Estados Unidos tinham acabado de derrubar o Defense of Marriage Act, efetivamente legalizando o casamento gay. E o Affordable Care Act foi tão popular que até hoje, depois de um governo Trump e agora entrando num segundo governo Trump, segue praticamente intocado. Em outras palavras, eram posições vantajosas de se manter naquele momento nos Estados Unidos. É oportunismo que chama. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mesmo após o escândalo da Cambridge Analytica e após inúmeras críticas por conta da desinformação espalhada pelo Trump e seus apoiadores na plataforma, Zuckerberg só agiu após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, ou seja, quando Trump já havia claramente perdido as eleições. Foi só aí que finalmente a Meta bloqueou a conta do Trump. Mas o bloqueio durou aí só 2 anos, já que em janeiro de 2023 a Meta decidiu trazer o Trump de volta para suas redes. Mas isso não foi suficiente para deixar o chefinho satisfeito, não. Pois é, o cara ficou brabo, hein? Durante a campanha de 2024, o Trump chamou Zuckerberg de inimigo do povo e ameaçou ele, dizendo que ele passaria a vida inteira na prisão se tentasse interferir nas eleições. É piada, né? Não, sério, só pode ser ironia, porque em 2016 foi o vazamento de informações da rede do Zuckerberg que ajudou ele a ganhar as eleições, né? A essas alturas, o Zuckerberg já começou a mudar o tom. Eu diria em direção assim a um amarelo. Porque numa entrevista de julho de 2024 para Bloomberg, ele chamou o Trump de badass, alguma coisa assim como um fodão em bom português, ao se referir à tentativa de assassinato que aconteceu no mesmo mês. Seeing Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. Em dezembro, o Zuckerberg recuou ainda mais e doou $1 milhão para a campanha do Trump. E após a vitória, foi até a casa do Trump em Mar-a-Lago para jantar com ele. E aí a gente chega finalmente ao mês presente de janeiro de 2025, quando a gente viu o CEO falar abertamente de um alinhamento com o presidente eleito.
E o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Só para humilhar mais um pouquinho, o Trump foi questionado sobre a mudança de postura do Zuckerberg e olha só a resposta dele. Meta said today it would stop putting fact checks on its website and instead allow community. Yeah, well, I watched their news conference, and I thought it was a very good news conference. I think they've come a long way. Meta, Facebook, I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive. I watched it on Fox. I'm not allowed to say that. Say it? Do you think he's directly responding to the threats that you have made to him in the past? Probably. Mas afinal de contas, com tanto vai e vem, aproxima e afasta, entre tapas e beijos é ódio e ternura, qual é a posição de fato do Zuckerberg, hein? Ora, pequeno gafanhoto, é a do dinheiro. Dinheirinho na minha conta, fia. Como todo bom bilionário, Zuckerberg se posiciona melhor na posição que ele puder ganhar mais dinheiro. Se ele acha que vai ganhar mais dinheiro se alinhando a progressistas e democratas, ele vai lá e se mete na parada gay. Agora, se ele acha que ele vai ganhar mais dinheiro com reacionários e republicanos, libera discurso de ódio contra esses mesmos gays nas suas redes. Porque vamos combinar, para ele nada importa mais do que ganhar dinheiro. E é aí que a gente vê a verdadeira face do Mark Zuckerberg. A face de um oportunista. E o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Está na frente, é passado pra trás. E o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Quem apoia a TV Cringe aparece aqui no finalzinho para passar o seu recado e homenagear quem ama, aquele recadinho do coração. Se você quiser fazer parte do nosso comitê, é só ir até a página do canal e clicar no botão Seja Membro. O Christian fez isso e hoje ele tá aqui para mandar o recado dele para IP. Saca só a mensagem, gente. IP. A lenda japonesa do Akai Ito conta que um fio vermelho está amarrado ao redor do dedo mindinho de duas pessoas que estão predestinadas a se encontrar e compartilhar uma conexão significativa em suas vidas. Quando a gente se encontrou no curso de artes cênicas da UFSC em 2020, a gente nem imaginava o que estava por vir. A pandemia pode ter nos separado fisicamente e nós terminamos nossa relação depois de 2 anos namorando EAD. Mas esse fio vermelho, que eu só percebi no meu dedo mindinho em 2020 e que sempre puxava quando tu precisavas de mim, tá aqui ainda. Que a nossa relação siga essa coisa gostosa de quem se ama muito, há muitas vidas e 4 anos, e saiba que volta e meia, quando eu mando mensagem pra saber da vida, é porque eu ainda sinto o dedinho puxar. Obrigada, gente. Quase me fez chorar essa daí. Beijo.